seja bem-vinda. Meu nome é Isis Del Corso, eu sou médica de família e minha missão aqui é ajudar você a superar a depressão e a recuperar a saúde mental da sua família. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. O tema do vídeo de hoje é você está fazendo um bom tratamento? Como que você sabe se o tratamento para a depressão que você está fazendo é bom ou é ruim? E por que eu resolvi gravar esse vídeo para você? Porque eu vejo no meu consultório que muitas pessoas que chegam pela primeira vez passaram às vezes anos para descobrir que o tratamento estava muito ruim. E às vezes descobre isso com uma dor muito grande, porque tem uma piora muito grande, porque tem um evento traumático que não consegue superar. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero então que você hoje seja capaz de reavaliar o teu tratamento, se você já faz um tratamento, se ele é bom ou se ele é ruim. E por quê? Porque muitas vezes a depressão deixa a gente em um estado tão para baixo, tão lá no fundo do poço, que dar esse primeiro passo para buscar um tratamento é muito difícil. E quando a pessoa está no fundo do poço, um tratamento tira ela um pouquinho, né, desafoga ali, digamos assim, faz ela ver uma luz no fim do túnel, e a pessoa se contenta com esse pouquinho, com essa migalha, porque ali já está muito melhor do que onde estava. Mas eu não quero que você se contente com algo meia boca, com migalhas. Eu quero que você consiga efetivamente tratar a sua depressão, se livrar dela, né? Conseguir viver a sua vida de uma forma feliz, de uma forma plena, que você consiga ressignificar todo o teu sofrimento, todas as tuas dores. Então, essa reavaliação é bem importante, né? Se você vai numa consulta que tem tanta parte de consulta médica quanto de terapia, né? Então, se você já faz um tratamento medicamentoso, você vai numa consulta, você entra, pega remédio e sai, que é uma das frases que eu mais ouço aqui. Até tem uma paciente semana passada que me falou: nossa, doutora, eu achei que me falaram que consultar, né, sobre depressão era vir pegar um remédio e ir embora. E a gente ficou aqui 1 hora conversando. Então, até no começo, né, da minha prática, eu me incomodava, eu ficava, gente, mas ninguém sabe exatamente o que eu sou. Que muitos pacientes ainda hoje me perguntam, né, você é psicóloga ou você é médica, né, ou é psiquiatra? E eu sou médica de família, e como médica de família eu tenho essas ferramentas especiais para conseguir refletir no paciente muito mais do que uma medicação faz. Né? Então, eu antes me incomodava, hoje eu fico super orgulhosa. Eu gosto muito porque a gente precisa dessa reflexão e os títulos não importam no momento, o que importa é o que a gente consegue trazer, né, do paciente, resgatar esse paciente do fundo do poço. E cada profissional, claro, tem o seu papel. Então, por isso que eu quero que você reavalie. Então, se você tem essa percepção de que você vai, pega o remédio e volta, tá errado. Porque mesmo quando está numa fase de manutenção de tratamento, ou seja, quando a gente acha o tratamento, né, o remédio certo para a pessoa certa e a pessoa ficou super bem, a gente tem que manter, pela literatura nacional, internacional, de 6 meses no mínimo a 2 anos, em média. Então, mesmo que esteja nessa fase boa, digamos que é só para reavaliação, você tem que reavaliar. Né? Não é à toa que as receitas são controladas e você precisa pegar a cada 2 meses com o teu médico, ou no máximo 3 meses, porque você precisa reavaliar todos os pontos. A medicação tá boa, tá fazendo efeito, a dose tá certa, você tá bem, tá se mantendo estável. Então isso tudo leva tempo, né? A gente não consegue não é só renovar uma receita. Então eu até digo, eu não renovo a receita, eu atendo pessoas. E se a gente vê que naquele momento a gente pode renovar a receita porque está dando certo aquela estratégia, ótimo. Mas se a gente reavaliar, a gente vê que tem que mudar, a gente muda. A gente ajusta, né? A gente faz um planejamento de curto, médio e longo prazo. Por isso que é importante até, ponto 1, que você mantenha sempre com o mesmo médico. Né? Porque justamente porque tem um planejamento, um bom tratamento tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. O curto prazo para te tirar do fundo do poço, para te resgatar, para permitir que você se coloque em movimento para outras coisas, que você consiga sair da cama, que você melhore as suas relações, que você melhore o teu sono, enfim, que você saia daquela tristeza profunda, daquele pensamento de morte para sentimentos até de felicidade, mas o primeiro momento é para a gente resgatar, tirar o pensamento de morte,
tirar, né, a tristeza massa te tirar da cama. Então, tirar os sintomas mais agudos, a médio prazo, para ir ajustando dose, ajustando meses, tem que fazer alguma associação ou não, outras estratégias, a longo prazo de manutenção. Então, isso tem que ser feito. Nem sempre precisa ser falado, né, mas um bom médico faz isso. Então, por isso que a avaliação sempre com o mesmo médico é muito bom. Então, se você, até uma dica, né, extra, tem o costume de vai esporadicamente no médico que iniciou e renova a receita com outros colegas, ou tem amigo médico, ou às vezes no teu convênio é mais fácil, ou tem outro perto de casa, enfim, por N razões, vai com qualquer médico só para renovar a receita, tá errado, não faça mais isso. Claro, né, tá viajando, precisando de uma emergência para não ficar sem, com certeza, né, faça isso para não interromper o tratamento. Mas é importante manter e voltar, porque se o médico que você vai é um bom médico, tem esse tratamento em mente ali, né, planejamento de médio, curto, médio e longo prazo. Tá? Então, se você tem a sensação, só que se você vai no mesmo médico, às vezes, e tem a sensação de que vai, entra, pega a receita e sai, tá errado, esse não é um bom tratamento. Até pode te dar algum alívio, te tirar do sufoco, mas não vai te levar muito mais longe do que isso. E eu vejo que os meus pacientes, às vezes, passam anos até chegar em mim, renovando a receita, porque acha que isso é ok, acha que isso é o máximo que eles podem ter de bom. Mas, de novo, não quero que você se contente com tratamento meia boca, não quero que você se contente com qualquer coisa. Eu quero que você efetivamente melhore e encontre a sua melhor versão. Uma coisa que eu falo para os meus pacientes, que às vezes tem paciente que pergunta, né? E pode ser a sua pergunta também, por isso que eu trago essas histórias de consultório. De que, doutora, eu vou voltar a ser quem eu era antes? Eu não digo isso, que você vai voltar a ser quem você era antes. Por quê? Porque tem um filósofo judeu, Martin Buber, que ele escreveu um livro, Eu e Tu. A ideia central desse livro é que nós não somos a mesma pessoa, né? A cada encontro, por isso que é o Eu e Tu, né? Então a Isis que vos fala hoje é diferente da Isis que gravou o primeiro vídeo. Assim como você que me vê hoje é diferente da pessoa que me viu no primeiro vídeo. Porque eu deixo um pouco de mim em você, eu gero transformações em você, reflexões, e você também, todo paciente me traz informações, me transforma na médica, na pessoa que eu sou hoje. E isso numa relação médico-paciente, mas isso a gente na vida também, com as outras pessoas. A gente está constantemente em evolução, evoluindo. Então, vamos tirar, até porque assim, você hoje, né, tem as cicatrizes às vezes de coisas lá de trás, e você consegue, às vezes, ressignificar, mas você não vai ser quem você era antes, porque você já passou por tanta história, e ser quem você era antes invalida toda essa tua história de vida, entende? Então, a gente precisa ressignificar, trazer um novo valor para as coisas, para que você encontre a sua melhor versão, que você cresça, apesar das dores, apesar dos traumas, apesar de toda a dificuldade que você possa encontrar na sua vida. Então, a função do tratamento é te resgatar, de superar a depressão e fazer você encontrar a sua melhor forma, né? A sua melhor fase de vida. Então, isso a gente precisa reavaliar. Eu estou melhorando no meu tratamento? Se você sentiu que você está estagnado, não está melhorando, está a mesma coisa. Gente, tem paciente que fica 10 anos num tratamento ruim e leva esse tempo todo para perceber. Muitas vezes percebe pela dor, porque as coisas vão piorando, né? Às vezes tem um certo desafogar, melhora um pouquinho, te faz dá aquele alívio de que não tá tão ruim quanto era antes e vai tocando a vida. E depois percebe que não tá bom, eu não quero que você passe por isso. Então vamos fazer de tudo para que você, o quanto antes, se precisar uma nova mudança, mudanças geram desconforto, né? Então se você está muito confortável na situação que você está, se questione, porque normalmente o conforto, ele não gera crescimento, né? A gente tem que buscar o desconforto, digamos assim, mas esse é um tema pra gente filosofar em outro vídeo. Mas é importante você perceber, porque às vezes o conforto é eu renovar com quem tá mais perto, é eu adiar a próxima consulta porque eu consegui uma receita, né, e não vou parar. Ou às vezes foi mais confortável interromper por aquele momento o remédio e, enfim, né, porque estava bem, depois retoma e vai levando daquele jeito, sem muito estresse, sem se movimentar tanto. Questione, porque provavelmente não está te levando a lugar nenhum. E mesmo ou quando é um tratamento psicológico, esses encontros estão fazendo você evoluir. Um bom tratamento psicológico,
quando acontece, ou mesmo, né, aqui nas consultas, que a gente traz muitas ferramentas de comunicação, de investigação desse íntimo da pessoa, da experiência de adoecer, né? Da medicina de família é muito rica por conta disso, que a gente não olha só para a doença ou sintoma, mas olha para a pessoa e como que ela vive essa experiência da depressão, porque a depressão não é a mesma para todo mundo, né? Cada um vivencia de uma forma diferente, por isso que a gente precisa avaliar como que é para você, o que é sofrido para você, o que não te afeta tanto, o que é mais importante, o que te gera mais sofrimento, o que te traz mais prazer. Isso tudo é importante a gente avaliar, né? Então é importante a gente ver se numa sessão de psicologia ou no tratamento, sabe criança, uma analogia que eu faço muito, a criança que cai no parquinho, rala o joelho, tá todo cheio de terra e sangue e choro, e ela não quer de maneira alguma que a gente toque naquele joelho para lavar, né? Mas a terapia, o tratamento, as reflexões mesmo, que numa boa consulta, né, com médico de família você consegue ter também, se não dói é porque não está sendo tratado, entende? Então é preciso aquele joelho ralado, a gente lavar com carinho, com acolhimento, né? Lavar, tirar as casquinhas, tirar a terra, as pedrinhas, a sujeira, o sangue, secar, fazer um curativo, cuidar para sarar. Só que se a gente não faz isso, não mexe na ferida, a ferida não sara. Ela pode ficar quietinha ali um tempinho, mas depois aquilo vai piorando, vai infeccionando, vai levando, vai se aprofundando, fica mais difícil depois. Então não se contente. Se está confortável a terapia, se está confortável o tratamento médico, no sentido de que não está te levando para lugar nenhum, questione, tá? Porque provavelmente não está sendo um bom tratamento. Segundo ponto, você se sente ouvida, acolhida na consulta médica? Porque se você chega, pega uma consulta, pega uma receita e vai embora, provavelmente você não está falando um terço daquilo que você precisaria ou às vezes até gostaria de falar. Ou às vezes você até pode ir sem saber que precisa falar, que é importante aquilo para o médico, mas se ele não está te perguntando, é importante você questionar. Entende? Porque a gente precisa, mesmo numa fase de estabilidade, né? O paciente já chegou um tratamento pensando a curto, médio e longo prazo, a gente precisa, um bom médico faz esse planejamento, curto, médio e longo prazo. Quando o paciente está estável, encontrou a melhor fase, está tudo ok, esse tratamento tem que se manter pelos protocolos nacionais e internacionais, pelo menos 6 meses em estabilidade, mas em média de 1 a 2 anos, para depois pensar em fazer um desmame, né? Mas mesmo essas consultas que seriam só de acompanhamento, elas precisam reavaliar pontos importantes da sua vida para não deixar para perceber aquilo quando aquilo já te gerou uma doença, entende? O papel do médico, de uma boa consulta, é conseguir perceber movimentos na tua vida que te geram desconforto antes de te gerarem uma doença. Porque quando já chegou uma doença, porque já perdeu muita coisa ali que não foi vista. Não se contente com só renovar a receita, tá errado. Então você precisa, e se você às vezes não sabe a importância de falar algumas coisas, né, eu escuto todo dia no meu consultório, o paciente vai falar uma coisa, mas isso não é importante, ou aconteceu alguma coisa lá que me deixou muito estressada, mas não vem ao caso aqui. Então claro que às vezes tem alguma coisa muito pontual e específica que você não se sente confortável em falar, mas uma frase que eu sempre falo, se é importante para você, é importante para mim também. Então se é importante para você, tem que ser importante também pro teu médico, pro teu psicólogo. Se não, tá errado, não é um bom tratamento, tá? Isso é bem importante você ter bem claro para você. Porque se o médico que se importa com você, vai querer saber aquilo que te fez adoecer, aquilo que te fez ter aquela crise de ansiedade, aquela crise de choro, aquele pensamento de morte. Não tem, se te gerou sofrimento, a gente tem que entender para conseguir trabalhar e ressignificar, entender gatilhos, como contornar, como melhorar, como sair daquela situação. Então, por isso que é bem importante. Se você, às vezes, o paciente nem sempre tem consciência daquilo, entende? Mas um bom médico consegue tirar isso. E a medicina de família traz muitas ferramentas para isso, para você investigar, para você entender a complexidade da pessoa, né? De novo, eu vivo repetindo isso, assim, para problemas complexos, a gente precisa de soluções complexas.
né? Senão seria muito fácil pegar um remédio, ir embora e pronto, a pílula da felicidade, a pílula da alegria, a pílula do sono, a pílula mágica que resolve todos os nossos problemas. Mas isso não existe, né? E também não sei nem se a vida ia ter graça se fosse assim, tão fácil. O desafio faz a gente crescer, faz a gente se superar, faz a gente conquistar, cair, aprender, faz parte da vida, né? Mas então por isso que é importante. E você se sentir acolhida, às vezes você até pode falar, né? Às vezes você fala, beleza, até tive alguma melhora, eu consigo falar algumas coisas, mas eu não me sinto acolhida, eu me sinto julgada, eu não falo tudo porque eu acho que não tenho espaço para isso. Então você precisa, né, inicialmente, agora para você anotar aí, então, eu estou melhorando, eu estou sendo ouvida, eu estou me sentindo acolhida. São 3 pontos principais. Outra questão, quarto ponto, é abordado na consulta médica outras questões além da medicação? Então a gente fala sobre outras coisas. A medicina do estilo de vida traz muito isso bem pontuado, mas a gente precisa entender que só a medicação não faz milagre, né? Então a gente precisa abordar muitas outras áreas da sua vida para você efetivamente crescer, para a gente estabelecer esses critérios, esses pilares que vão te ajudar a se reerguer mais rápido agora e te manter, te sustentar. Lá na frente, se a gente não trabalha essa base, tá? Que eu já vou falar pra você, se a gente não trabalha essa base, a gente põe o remédio, até você pode, eu tô super feliz, aí tira o remédio, essa base tá lá, não tá te sustentando, em algum momento você vai voltar a piorar, isso é certeza. Entende? Então não quero que você espere voltar a piorar para você buscar de novo um tratamento, porque isso também não foi efetivo. Isso também faz parte de um tratamento que não é bom. Então, eu estou me sentindo bem, super feliz, parece que estou na melhor fase, mas estou trabalhando outras questões da minha vida? Não tá? Então, talvez a longo prazo você tenha prejuízo, é preciso reavaliar. Questione. O que você precisa ver, avaliar, investigar? É claro que às vezes vai abordar mais uma coisa ou outra, mas ao longo do tratamento, ao longo dos encontros, né? De novo, a beleza, a medicina de família é essa longitudinalidade, é esse cuidado ao longo do tempo. A gente precisa ter. Em cada encontro, ao mesmo tempo que eu investigo, pergunto coisas e trabalho queixas pontuais, eu estou pensando em prevenir e promover saúde, prevenir outras doenças que às vezes o meu paciente nem sabe que eu estou pensando que eu estou fazendo isso. Mas estou trabalhando tudo isso, tratando a queixa, prevenindo outras doenças ou outros acontecimentos que poderiam, né, ocorrer se continuasse naquela linha e também promovendo saúde. Às vezes não tem, né, aquela queixa específica, mas já está estimulando a atividade física. Então tudo, atividade física, esse médico te orienta a fazer uma atividade física, ajuda você a organizar a rotina, o que é organizar os seus pensamentos, como que eu vou fazer para incluir uma atividade física, como que eu começo, eu não tenho nem vontade de sair da cama, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, em que momento, às vezes a pessoa tem boas ideias, mas não consegue colocar no papel. Já aconteceu com você? Eu conheço alguém assim? A pessoa super cheia de ideias, pensa em fazer um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa, vive sonhando, né? E no fim das contas não faz nada. E só que lá na frente, você vai olhar para trás e vai se arrepender. E vai ver de tanta coisa que você queria ter feito e não fez, e às vezes não é nem por culpa tua, porque a vida te levou por outros caminhos, porque você não foi orientada de forma diferente. Então é importante que você avalie, né, a atividade física, então abordar, buscar hobbies, né, e atividade física, o que você gosta de fazer, como que você pode fazer, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia, que tipo de exercício, tudo isso influencia. Como é que tá o teu sono? Você acorda descansado? Você passa o dia bem? Você acorda muitas vezes à noite? Tem pesadelos? Tudo isso importa. Tua alimentação, como é que tá? Toma muito café durante o dia? Isso às vezes só a gente mudar a alimentação, algum hábito que o paciente traz, pode mudar, impactar demais a vida. Acredite, os pequenos gestos levam a grandes mudanças. Pequenas dobraduras movimentam grandes portas. Então, não menospreze esses pequenos atos ou orientações, e se você não vê eles ali, é importante você reavaliar e buscar talvez uma mudança de profissional. Então, sono, a atividade física, a alimentação, água. Quanto de água que você toma por dia? Qual que seria o teu ideal ou não? Como que você sabe se isso está em carência ou não na sua vida? Também é importante. Como é que está a tua espiritualidade, a tua fé, a tua busca do sagrado, né? Você
como que você manifesta essa espiritualidade. Não é só ir na igreja, né? Não está relacionado só com a religião, também há muitas coisas que a gente pode fazer para promover essa busca espiritual, essa busca de conexão, né? Então isso é bem importante ser avaliado, ser abordado em algum momento desse teu tratamento. Também como é que são as tuas relações em casa, com os filhos, com o cônjuge, com os pais, com o relacionamento no trabalho. Tem pessoas tóxicas com você, né? Tem pessoas que te levam para baixo ao invés de te fazer evoluir. Então isso tudo é bem importante. Como é que tá? Também uso de redes sociais, hoje em dia que entra questões de vícios até, né? Essas redes sociais estão te ajudando em alguma coisa ou estão te promovendo prejuízo de tempo, prejuízo de sono, prejuízo de energia, prejuízo de humor, né? Porque você vê comparações ou tem, né? Atendi recentemente uma paciente que só ficava com depressão, que só ficava vendo vídeos de depressão no TikTok. Não é culpa dela, porque ela não sabe que isso faz mal, mas o profissional precisa escutar a pessoa, o familiar, para ajudar, entender, investigar. Isso tudo influencia, isso tudo é importante, né? Isso tudo pode fazer uma mudança significativa na vida da pessoa. Então, como é que estão essas relações, né? No trabalho, relações interpessoais, relações com o teu eu. Você se cobra muito, você se julga muito, você se acha muito inferior aos outros. Nisso até as redes sociais contribuem também, porque parece que a vida do outro sempre é mais feliz, a vida do outro é sempre mais legal, sempre mais, o outro tem mais dinheiro, mais saúde, mais beleza, mais tudo, e você vai enfiando a cabecinha na terra que nem um avestruz e não tem coragem de sair dali. Então a gente precisa conversar sobre isso. Sobre vícios, hábitos, o café na alimentação, mas que também entra no vício. Açúcar também entra no vício, mas a gente pode até deixar num parênteses para um segundo momento ali dentro da alimentação. Mas também a questão de cigarro, iPods, cigaretes, maconha, outras drogas, bebida de álcool, né? Então drogas lícitas como álcool e cigarro como as ilícitas. É importante a gente ver. Isso tudo influencia na liberação da tua dopamina, influencia na tua liberação de outros neurotransmissores, influencia na liberação de adrenalina, de cortisol, que diminui. Enfim, é um monte de coisa que você não precisa se preocupar com isso, sabe? Mas o teu médico precisa te orientar. Então, eu espero poder ter te ajudado nesse vídeo, que você reavalie, faça uma lista de todos esses pontos, tá? Pra gente conseguir, pra você conseguir avaliar, eu estou evoluindo no meu tratamento ou não? Eu preciso buscar essa mudança ou eu posso continuar aqui onde eu tô com confiança porque eu sei que eu estou indo no caminho certo? Tá bom? Comenta aqui, deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você já passou por essa experiência para ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão passando por isso, que pode ajudar também. E qualquer dúvida, manda aqui que a gente vai conversando. Um abraço e até a próxima!